Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a resenha do filme Bao is Afraid, ou Bao tem medo. Vamos lá? Mais um filme da produtora A24 e do diretor Ari Aster, que é o mesmo de Midsommar e Hereditário. E ele vem contando a história de Bao, que é um homem extremamente tenso e paranoico, que tem uma relação turbulenta com a sua mãe, dominadora, e nunca conheceu o pai. Quando Nona, sua mãe, morre, Bao precisa ir até a sua antiga casa para o funeral. Mas a viagem acaba sendo dificultada por uma série de acontecimentos imprevisíveis, e ele precisará enfrentar seus maiores medos. Bom, ele é um filme bastante longo, ele tem 2 horas e 59 minutos, né? Já dá para ver aí que é bem tenso. E, infelizmente, é um filme que não ajuda muito, então o diretor quis brincar com a metalinguagem, quis trazer o simbolismo em várias situações. Então, como a gente entende, o Bao tem vários medos, ele tem essa relação difícil com a sua mãe, que é uma pessoa extremamente dominadora, e tudo que ele faz, ele se culpa, tudo que acontece na vida, porque ele acha que é culpado, que é inferior a todo mundo. Então vemos que a mãe é totalmente narcisista, egocêntrica, desde o primeiro ato, que a gente vê a cena do nascimento dele, deu a entender que ele acabou caindo na hora de nascer, na hora do parto, ele acabou caindo e ele demorou muito para chorar. Isso pode ser um indicativo, por conta disso o Bao tem vários transtornos psíquicos e algumas doenças e alguma doença mental. Aqui não fica bem claro isso, mas a gente vê que tem muito problema em torno disso. Então, ele sempre vive nessa situação de achar que é inferior a todo mundo, que tudo é culpa dele. Inclusive, tem uma cena bem característica, bem específica sobre isso, quando o seu psiquiatra passa uma medicação para ele e ele precisa tomar essa medicação com água. Ele não pode tomar sem. E acabou a água na casa dele. Então, ele precisa ir do outro lado da rua para comprar essa água. Só que ele mora num bairro extremamente perigoso, conturbado, maluco, que tem assassino, tem gente morta no chão, tem gente brigando, aí tem um cara dançando. Tipo aquela confusão assim, que é aquela brincadeira do meme, que tem várias coisas no mesmo lugar. É isso. E aí ele vai correndo, ele tem que correr lá até voltar, e tem gente que está perseguindo ele. Então ele tem a ideia de colocar uma lista telefônica segurando a porta para dar tempo dele correr e voltar. Só que quando ele está lá comprando a água, acaba que o cartão dele não passa e ele precisa tirar dinheiro do bolso. E quando ele está lá tirando dinheiro desesperadamente, as pessoas estão entrando. Essas pessoas loucas que estão no meio da rua estão entrando no prédio e acabam indo para casa dele. Então ele enlouquece, surta, né? Que todo mundo foi para dentro da casa dele, acabaram com a casa dele e parece que tem uma relação de medo também. Aí tem pessoas que entram na casa dele que tem medo, então é uma situação que a gente fica meio perdido, sem entender se é real, se é imaginário, se tudo aquilo que ele tá vendo, ele tá alucinando, se realmente existem essas pessoas. Aí tem uma cena que ele tá na banheira e tem um cara em cima do teto, morrendo de medo dele. Aí, sei lá, eu fiquei pensando, será que ele é um assassino e não sabe, e por isso que as pessoas têm medo dele? Então, ele tem dupla personalidade, e ficou aquela situação muito louca. E a gente fica, justamente, e aí, será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? Coisa da cabeça dele. E aí ele acaba sofrendo um acidente e vai parar na casa de uma família. E essa família tem a relação que ele queria ter. Então é a figura paterna e materna que ele não tem. Então é aquela família que adotou ele, que trata ele da melhor forma possível, com todo o carinho, todo o amor possível. E ali ele tem aquela relação de amor que ele nunca teve com a família, porque ele não conhece o pai. E aí, de repente, acontecem outras coisas muito malucas, ele vai parar no meio da floresta, aí conhece um pessoal lá que tem um teatro, ele acaba se envolvendo com esse teatro, tendo alucinações de uma vida que ele não teve, né, que é casar, ter filhos. E a mãe dele sempre contava a história para ele que o pai faleceu no dia que ele foi concebido. Então eles estavam lá na noite de amor e o pai acabou morrendo.
porque ele tinha uma doença que ele não podia ter relações. Então ele sempre tinha medo disso, ele nunca se envolveu com mulher nenhuma, nunca se envolveu com ninguém por esse medo de ser igual ao pai, e a mãe falava que ele era igual. Então a mãe colocou todos os medos possíveis na cabeça dele para ela tentar ser ali a única dona, a única que tivesse contato com ele, porque ela não queria que ele fosse para o mundo, que ele se envolvesse com outra pessoa. E então quando ele chega, depois de muitos problemas, ele consegue chegar em casa, eis que ele descobre que sua mãe não morreu, que ela fez isso só para ele poder chegar lá. E aí eles têm uma discussão muito pesada, muito calorosa, e ele acaba descobrindo um monte de coisa. Inclusive, descobre que seu pai, que a mãe pegou um cara qualquer só para ter filho. Então ela não teve uma relação com esse cara. E então, quando a mãe prende ele no sótão para deixar ele de castigo, ele vê um objeto fálico e é como se fosse a figura do pai, porque não existe a figura paterna, né? Apenas aquilo que foi usado para ser concebido. Então tem esse simbolismo. E aí, com isso, é como se ele conseguisse enfrentar a história dele. Então, quando ele consegue ver isso tudo, ele consegue enfrentar a sua mãe, porque ele acaba enfrentando a sua mãe, conhece o seu pai, sabe da real história, ele está enfrentando a sua real história, a sua real relação com a sua mãe e entendendo todo o seu processo. Então, ele explora os seus medos mais profundos e irracionais de um homem que precisa enfrentar sua própria história. Como ele acaba enfrentando a sua mãe, no final do filme temos uma cena de julgamento, então as pessoas estão julgando os atos dele contra a sua mãe, que na verdade é a mãe que é a própria exploradora, é a mãe que tem uma relação narcísica com ele, que humilha ele de todas as formas possíveis, só que como ele tentou enfrentar a sua mãe, ele tentou explorar esses medos, enfrentar tudo que ele tinha, que a mãe rica e poderosa o esmagaria no tribunal e viraria o seu barco, seus sonhos e sua imaginação. Então que ele jamais poderia ter sua vida própria, seus sonhos, seus ideais, buscar viver a sua vida. Era o que a mãe queria e o que a mãe obrigava ele a ser. E aí ele tinha esse grande medo que era sair da sua zona de conforto, né? Que o simbolismo, essa história, né, dele tentar atravessar a rua e as pessoas invadirem o prédio, entre outras coisas. O filme é interessante por conta dessa questão do simbolismo, mas eu acho que o diretor trouxe muita coisa aqui, muita ideia, e não soube desenvolver muita coisa. Então tem várias situações que acontecem que não são bem desenvolvidas, que não tem o seu desfecho, então ficam soltas no ar, não consegue explorar todos os aspectos que ele traz dentro do filme. A primeira parte do filme ela é muito boa, que traz essa ideia, essa questão da luta dele contra a sua doença, contra a sua zona de conforto, ele quer explorar o mundo lá fora, só que eu acho que do meio para o fim, ele se perdeu totalmente, o filme ficou confuso, ficou desmotivador, ficou sem graça, deu sono, então assim, 2 horas e 59 de um filme que explora muita coisa e não consegue desenvolver. E interessante que o diretor ficou 10 anos para escrever esse filme, então acho que foi isso, né? 10 anos, trouxe muita ideia e ele quis colocar tudo dentro desse filme. Só que é justamente isso, ele não conseguiu explorar da melhor forma possível, e essa questão do simbolismo ficou muito intenso, então como é muita informação, aí tem muita coisa para ser explicada, muita coisa para ser desenvolvida, para ser entendida, para ser interpretada, então eu não gostei. O ponto positivo do filme é o Joaquin Phoenix, a sua atuação. Ele é um ator maravilhoso e ele vem mostrando isso há muito tempo, quando ele fez o filme do Coringa, que ele arrasou na sua interpretação, e aqui ele traz isso, né? Toda a veracidade, todo o medo que o seu personagem precisa ter, toda essa aflição, aquele olhar de medo, aquele olhar de uma pessoa que está perdida no mundo, que não sabe onde é o seu lugar e que precisa explorar isso da melhor forma possível. Ele quer ser uma coisa e não consegue ser, e ele tem esse abuso da mãe, ele tem muito medo da mãe, então ele traz isso muito bem aqui, ele tá ótimo, mas é a única coisa que pra mim salva no filme. E eu vou confessar que eu tava esperando muito desse filme, primeiro porque é da produtora A24 e ela tá trazendo muitos filmes bons, pelo diretor também, porque eu gostei muito do filme Hereditário, mas não foi dessa vez, assim, eu acho que o filme foi muito perdido, muito confuso,
E ele até acaba aí dividindo opiniões. Tem gente que tá adorando e tem gente que tá odiando realmente. Eu sou da turma que odiou. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 1. Para quem gosta de um bom drama com suspense, que para mim não, comédia aqui é uma coisa muito secundária, mas não é um filme que eu vou indicar para assistir por conta disso, porque ele é um filme muito confuso, ele explora muitas situações, ele tenta trazer coisas que são muito interessantes, mas como ele trouxe muita questão aqui da relação dele com a mãe, da relação dele com a vida dele, se ele realmente é doente, se ele não é, tudo que aconteceu, se é real, se é imaginário, então a gente fica naquela loucura, né? O que aconteceu aqui? O que a gente viu aqui? Então eu não recomendo por conta disso, por ser um filme muito confuso e com muita informação. E essa questão também, são 2 horas e 59 de filme, então é bem cansativo. Mas para quem quer assistir, Bao Tem Medo está disponível na Amazon Prime. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E se você já assistiu o filme ou vai assistir, comentem aqui embaixo. E até a próxima!